A gente pode não perceber, mas em alguns pontos da superfície da Terra, caminhamos em cima de um subsolo rico em água. Essa água percorre poros ou falhas das rochas e é importante, entre outras coisas, para manter a umidade do solo e o fluxo dos rios. Além disso, quando retirada do subsolo por meio da perfuração de poços, a água contribui para o abastecimento humano e animal. Mas o meio ambiente de hoje chama atenção para um problema causado pela retirada em excesso da água subterrânea. E para isso te leva a uma comunidade rural chamada Serra dos Morgados. Por aqui, uma vegetação exuberante, animais que fazem da Caatinga sua casa, numa região que fica entre duas bacias hidrográficas. Você tem de um lado a bacia do Rio São Francisco, do outro lado a bacia do Rio Itapecuru. Então é uma região bem sensível, porque os aquíferos ou os lugares onde se acumula a água aqui, eles são altos, eles são bem sensíveis, chovem mais, são mais recarregados. A beleza da Serra dos Morgados, localizada em Jaguarari, na Bahia, fica ainda maior quando se ouve as histórias dos antigos moradores. Aqui corria água, direto, não secava não. Uma água bem clara e essa abastecia a nossa comunidade toda. Moradores contam que por este lugar passava o rio Estiva e diversas atividades eram desenvolvidas no local, como a agricultura. Mas hoje o rio está seco. Não só ele, algumas nascentes e cacimbas que, segundo os moradores, tinham água mesmo nos períodos de estiagem, também secaram. Depois que veio a perfuração desses poços, logo a gente sentiu a diferença. E foram sumindo, até que hoje está desse jeito, levantando pó. A extensão de redes para comunidades próximas, de Joacema, que foi Mancambira, e Santo Antônio, Favela e Adjacências, geraram as nascentes se acabando. Rios, nascentes e cachoeiras como a que existia aqui já secaram. Preocupados com a situação, os moradores da Serra dos Morgados buscam soluções para tentar minimizar esses impactos. Algumas reuniões e estudos já foram feitos. A ideia é evitar que a perfuração de poços continue a ser uma ameaça para a vida das pessoas, plantas e animais. A comunidade acredita que o desmatamento, a seca, mas principalmente a perfuração de muitos poços na região e a retirada de grandes quantidades de água diminuem o estoque no subsolo. A água está a 100 quilômetros daqui, da nossa comunidade. Começou a levar para uma, depois começou a chegar uns prefeitos para crescer, né? Aí foi puxando. De acordo com esse geólogo, a perfuração de poços em excesso pode realmente causar o esgotamento de algumas fontes de água. Perfuração de poços em grande quantidade, se você utilizar todos os poços simultaneamente, naturalmente o lençol vai baixar. Esse professor fez uma pesquisa sobre o assunto e descobriu que cerca de 300 poços foram perfurados na região da Serra dos Morgados. Mas, segundo ele, desse número, apenas 35 estão cadastrados na Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia, a SERB, que é responsável pela execução de projetos e ações de aproveitamento dos recursos hídricos do Estado. Você pode colocar 10 vezes mais essa quantidade para o que realmente existe. Muitos proprietários de terra contratam um serviço particular para fazer a perfuração de poços. Existem empresas de perfuração de poços que são cadastradas nos órgãos públicos ambientais, que têm seu corpo técnico, no caso geólogo ou engenheiro de minas, e os quais são registrados no CREA. Existem também os perfuradores de poços, que são os clandestinos. Mas a lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece que a extração de água de qualquer aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo necessita de uma outorga, uma autorização concedida pelo poder público responsável. Quem não possui outorga sofre penalidades como advertência, multa que pode chegar a até R$10 mil, interdição e proibição da atividade. Mas na Serra dos Morgados, enquanto diversos poços retiram centenas de litros de água por hora, os moradores esperam que as autoridades competentes realizem estudos na área para verificar as condições do subsolo e executar ações que protejam a região. A SERB e os outros organismos que vieram fazer intervenção nesse ecossistema, que estudo e qual relatório de impacto ambiental eles têm. Então, é tudo feito às cegas, ninguém está preocupado com a questão ambiental.
Então nós carecemos hoje de pesquisas que dêem um retrato do que é a realidade desse lugar. Não há ações voltadas para a recuperação florestal, não há ação voltada para a educação ambiental das pessoas, não há ação de proteção das nascentes. Que o poder público se comprometa com o mínimo de um estudo para que a comunidade possa, a partir de então, criar estratégias de manuseio, de gestão dessas águas. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não enxerga o que está abaixo do solo. Em nota, a SERB ressaltou que a perfuração de poços pela companhia é, abre aspas, precedida por criteriosos estudos hidrogeológicos e geofísicos, sempre executados por profissionais altamente qualificados. E quando realizados esses estudos, obviamente são observadas o cumprimento das normas ambientais, mas sem esquecer que o abastecimento humano é prioritário a qualquer outro tipo de abastecimento. Fecha aspas. Quanto à questão do esgotamento das nascentes, rios e cachoeiras, a empresa afirma que, abre aspas, não tem nenhuma relação com a intervenção da SERB no segmento de poços perfurados. Isso é em decorrência das secas cada vez mais intensas e prolongadas nas regiões. Fecha aspas. Já o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, responsável, entre outras coisas, por executar as ações e programas relacionados à Política Estadual de Recursos Hídricos, não respondeu à nossa equipe até o fechamento dessa matéria.